Lucas 17:15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós já ministramos sobre esse texto diversas vezes. Há poucos dias atrás, nós trabalhamos sobre esse texto especialmente, falando sobre gratidão. Mas ele me toca, e eu quis voltar a ele, e especialmente numa noite como hoje, em que nós estamos tratando desse tema louvor e adoração. Sempre no último domingo do mês, o nosso tema tem sido esse. E o nosso desejo é despertar a igreja, ou que sejamos despertados para crescermos uma vida de adoração, para crescermos uma vida de louvor. E eu quero voltar não apenas ao texto, mas ao tema, porque a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores, pessoas que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E esse texto que nós lemos, ele trata também um pouco disso. Aqui o Senhor Jesus, ele estava no seu ministério terreno. E é interessante você notar que Jesus, basicamente no seu ministério, fazia 3 coisas: ensinava, pregando sobre o reino de Deus, curava e libertava. E o resultado, é claro, eram vidas transformadas, vidas salvas, vidas mudadas. E Jesus aqui, ele estava ensinando. Se você olhar lá no versículo 3, você vai perceber que ele estava falando sobre perdão. Acautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o; se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus aqui estava ensinando sobre a importância do perdão. Eu estava meditando nesse texto de novo e vendo a importância de nós crescermos nisso aqui. Às vezes nós esquecemos desse ensino de Cristo. E eu estava meditando que a igreja tem que ser um lugar de perdão, lugar de expressão de graça. Às vezes alguém erra, uma pessoa erra, e a gente precisa aprender a perdoar. Jesus aqui está ensinando sobre isso. Mas quando ele termina esse ensino, o texto diz no versículo 11 que ele vai a Jerusalém. E passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Na quinta nós pregamos aqui sobre João 4, quando Jesus está na Judeia e vai para a Galileia, e o texto diz, João diz que era necessário ele passar por Samaria. Aqui mais uma vez o texto menciona que de Jerusalém, de caminho para Jerusalém, era necessário ele passar pelo meio de Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus não passavam por Samaria, eles desviavam, eles não se davam, eles tinham o povo samaritano como um povo de segunda classe. Mas Jesus, diferente dos judeus, o texto aqui diz que ele passa por Samaria, passa pelo meio de Samaria.
Em João 4 diz que era necessário ele passar por Samaria. E ele passa por essa cidade porque ele amava esse povo. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Deus não faz. E aqui, lá em João 4, nós encontramos Jesus então curando uma mulher vazia que tinha lá, teve 5 maridos e agora estava vivendo com um homem que não era o seu marido. E Jesus detecta que o problema era algo no seu interior, um vazio. E Jesus preenche aquela sede do coração daquela mulher e ela é transformada para a glória de Deus. O Evangelho é o poder de Deus e transforma a vida das pessoas, amém? O Evangelho transforma o homem. Agora aqui, de novo, Jesus, ele passa por Samaria, e quando ele entra nessa aldeia, diz o texto que vem ao seu encontro 10 leprosos. Versículo 13 menciona isso, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Todos nós já ouvimos falar sobre a lepra, uma doença terrível, na época ainda mais terrível do que hoje, porque não havia medicação para essa doença. Não se preocupe que não chove aqui dentro. Todo mundo fica olhando para cima assim, ó. Se cair uma goteira aí, vocês me falam, amém? Mas na época, muito mais difícil do que hoje, porque não havia cura. A lepra na época era tida como uma das doenças mais terríveis. Era como se fosse o câncer hoje. As feridas saíam, apodreciam, cheiravam mal. Isso era tido como contagioso. Nós devemos agradecer ao Senhor porque não se ouve falar muito de lepra hoje. Há 30 anos atrás nós tínhamos o leprosário aqui na Zona Sul. Quem conheceu o leprosário lá? Alguém conheceu ou não? Hoje não se ouve falar mais disso. O encontro de Jesus. E deveria ser uma imagem muito triste, uma visão triste. Imaginem vocês 10 homens leprosos, maltrapilhos, com fome, esquecidos pela sociedade, e eles vêm ao encontro de Jesus, o Salvador, o Criador dos céus e da terra, que estava ali presente. E me toca muito olhar esse texto, porque Jesus, embora Deus, Ele aqui para ouvir esses homens. Isso mostra a graça do Senhor para com o homem. Isso mostra o amor de Deus. Jesus aqui para e ele ouve esses homens e ele dá a eles instruções. Em outros textos das Escrituras, quando Jesus encontra leprosos, que eram tidos então como alguém que não podia ter contato com as pessoas, ele toca nessas pessoas. Isso mostra o amor de Deus, a graça de Deus. Isso mostra que Deus veio salvar o homem, buscar e salvar os perdidos. E aqui Jesus para e dá instrução a eles. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Era um costume da época, quando um leproso era curado, para comprovar a sua cura, ele deveria ir diante do sacerdote e deveria mostrar o seu corpo, a sua pele. E o sacerdote então depois lhe dava alguma instrução de como deveria proceder. E Jesus aqui então instrui esses homens de que eles deveriam ir procurar o sacerdote. E enquanto eles estão indo, eles percebem uma coisa: eles haviam sido curados para a glória de Deus. Quando eu olhei esse texto ontem à noite e hoje de manhã um pouquinho mais, eu fiquei lembrando de Naamã. O Eduardo ministrou sobre ele aqui alguns dias atrás. Um homem general, um homem de guerra, conhecidíssimo na época, porém leproso. E ele recebe uma instrução de ir a um lugar, um rio Jordão,
e ele deveria banhar-se naquele rio 7 vezes, e quando ele se banha, mesmo contrariado, na 7ª vez, diz o texto da Escritura de 2 Reis, o capítulo 5, quando ele sai da água, sua pele estava como a pele de uma criança. E certamente esses homens, quando estão indo mostrarem-se ao sacerdote, eles olham para a pele um do outro, quem sabe para si, eles percebem que havia ali acontecido um milagre, eles estavam curados para a glória de Deus. Deus é um Deus de milagres, Ele não mudou, amém? Ele é o mesmo ontem, diga para quem está no teu lado, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será sempre. Amém, queridos? Nunca deixe de crer que Deus é um Deus de milagres. Agora, algo acontece aqui. Esse momento da cura deve ter sido um momento muito especial na vida desses 10 homens. Deve ter sido um daqueles momentos de júbilo, de exaltação, aquele momento onde você fica extasiado diante de algo sobrenatural. Isso deve ter acontecido na vida desses 10 homens. Quando eles são aqui curados, quando eles recebem esse milagre divino, eles devem ter ficado extasiados. E não é de admirar, queridos, que os 10 voltassem. Porque o texto diz que os 10 foram curados. Não é de admirar que os 10, diante daquele milagre divino, os 10 voltassem para louvar ao Senhor. Mas é triste ver, e o texto da Escritura relata isso, que 9 deles se foram, e apenas um deles voltou, não apenas com o coração agradecido, mas para louvar e adorar ao Senhor. E é interessante o texto, porque aqui você vê que os 10 foram curados, mas 9 deles se foram, apesar de terem sido curados, apesar de terem recebido o milagre. O texto não menciona do retorno deles. Eles receberam aqui uma bênção e fecha a conta, a Bíblia não fala mais deles. Eles se foram. E eu estava olhando esse texto, porque o texto aqui fala de um samaritano, e ele voltou para expressar 2 coisas: gratidão, mas ele voltou também, versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou o quê? Dando glória a Deus em alta voz. Diga comigo, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. No versículo 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Mas me tocou o versículo 15, quando diz que um dos 10, vendo que fora curado, voltou, e ele glorificava a Deus, e ele louvava a Deus, e ele adorava ao Senhor. Eu aprendo, quando olho esse texto, que gratidão, louvor sempre andam juntos. Gratidão, louvor e adoração. Mas também quando olho para esse texto, eu aprendo que gratidão, que louvor sempre foi e é uma mercadoria rara. Eu estava ouvindo um médico dias atrás. Ele é um dos especialistas em transplante aqui da Santa Casa, e ele, na sua coluna, num dos jornais aqui da capital, menciona
que um dia ele recebeu um homem que fumava muito, um homem rico da sociedade, e ele estava nos momentos finais da sua vida, e ele chega então nas mãos desse médico que era especialista em transplante, e sem muita esperança de cura. Mas aí os médicos se reúnem e fazem um transplante nele, um transplante que foi muito bem sucedido. E esse homem se recuperou depois de alguns dias, e quando se recuperou, ele dizia para todos: quem me curou foi Deus, e usou a mão do médico fulano de tal. E ele dizia então para as pessoas: quem me curou foi Deus, e usou as mãos do médico fulano de tal. E aí saiu do hospital, foi para casa e tal. No aniversário desse médico ele mandou um cartão, no Natal ele mandou uma caixa de bombom agradecendo. Depois o homem desapareceu. E aí, como era uma pessoa conhecida na área da música, um dia ele está no Fantástico dando uma entrevista, e perguntaram para ele: pois é, tu teve um problema no pulmão, tu fez um transplante de pulmão? Ele disse: eu fiz um transplante de pulmão há 2 anos atrás. E aí perguntaram: como é que foi o milagre, essa cura? Ele disse: eu quero agradecer primeiro para minha mulher, que nunca me abandonou, e segundo, as ervas medicinais que me ajudaram na cura. E aí o médico que tinha operado ele, que estava lá no outro lado, disse: puxa vida, ingrato. Nem lembrou de dizer que eu fui um canal de Deus. Foram as ervas medicinais. Olha para quem está no teu lado e diga: quando você receber um milagre, nunca diga que foram as ervas medicinais. Deus pode usar uma erva medicinal, não tenho dúvida. Mas ele mencionou isso num ali no jornal, num dos jornais da capital, e eu fiquei olhando, lendo e vendo como essa questão da gratidão, ela de fato é uma mercadoria rara. E o texto aqui menciona isso. Mas não apenas aqui a gratidão, aqui fala do louvor, porque dos 10 foram curados, mas um voltou. Diga para quem está no teu lado: um voltou, e ele louvou ao Senhor em alta voz. Amém? Amém, queridos? Diga para quem está no teu lado: você foi chamado para viver uma vida de louvor e adoração ao Senhor. E esse texto, ele faz a gente pensar nisso, que existem muito mais pessoas que recebem benefícios do que pessoas que louvam e adoram. Um volta aqui, e ele louva, e ele adora, e ele agradece. E é interessante, queridos, este um aqui voltou para agradecer por algo grande. Havia acontecido um milagre, uma cura, algo sobrenatural. E eu fiquei pensando, conversei inclusive com a minha esposa sobre isso hoje à tarde. Ele voltou para louvar por algo grande, mas será que nós voltamos para louvar pelas pequenas coisas? Um deles aqui voltou porque, imagina, 10 foram curados de lepra, estavam condenados à morte. Um deles voltou, um milagre grande. E eu fiquei pensando, e as coisas pequenas que Deus faz, será que nós louvamos? Será que nós louvamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia?
Eu citei para a Eliane o texto de Lamentações, vá comigo lá no capítulo 3. Lamentações, no capítulo 3, é Jeremias, depois é Lamentações.